Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Graças a Deus pelo nosso novo encontro. Nesta oportunidade nós vamos estar abordando o tema que falaremos com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 2 de março de 2024. Hoje nós vamos estar conversando sobre o sábado semanal. E nós estamos concluindo um período de falas que temos considerado os diversos ritos e cultos, as formas, as cerimônias que os irmãos hebreus realizavam. E eles realizavam em datas certas e com orientações específicas para cada oferta, animais, alimentos, feixes das suas colheitas. E no sábado anterior a gente verificou que naqueles dias festivos, pelo menos em algumas das vezes, 7 vezes, na verdade, para ser exato, durante um ano, 7 vezes, aquelas festividades aconteciam em dias considerados dias de absterem-se do trabalho cotidiano, e eram chamados por isso sábados. E na oportunidade que tivemos no sábado passado, a gente viu que aqueles sábados ligados àquelas cerimônias eram sábados festivos, porque eles estavam ligados às festas, que o apóstolo Paulo escreveu dizendo que eram sombras. A gente viu isso quando abordamos especificamente Colossenses capítulo 2 e verso 17. A gente viu também que aqueles sábados, os sábados cerimoniais, os sábados que eram sombras, eles foram instituídos somente quando Moisés preparou o povo para entrar na terra de Canaã. Portanto, ele surgiu junto com o ofício sacerdotal, em dias específicos em que o sacerdote entrava no templo ou no tabernáculo para apresentar as ofertas ao Senhor. Eram dias festivos, como o ofício sacerdotal e as ofertas que os sacerdotes realizavam no tabernáculo, no altar, elas apontavam para Jesus, entendo Jesus, que era o corpo do qual aqueles animais, aquelas oferendas eram sombras, eles deixaram de ser apresentados. Se aqueles animais deixaram de ser apresentados em qualquer data, não somente em datas específicas, mas eles deixaram de ser apresentados em qualquer data, o sistema sacrificial foi encerrado. Logo, os sábados relacionados àquelas festividades, os sábados em que os filhos de Israel utilizavam aqueles dias para se dedicarem exclusivamente ao culto que eles realizavam, também não teve mais sentido de fazer. Mas hoje nós vamos falar sobre o sábado semanal. E o nosso propósito é verificar que o sábado semanal
não tinha nenhuma relação com os sábados festivos. Repito, os sábados festivos foram instituídos junto com o sacerdócio para o culto coletivo da nação de Israel. Antes da nação de Israel se constituir um povo, antes que eles descessem ao Egito, no período dos patriarcas, desde Adão até no período de Jacó, da família de Jacó, os sacrifícios eram apresentados através do pai de família. Portanto, era uma família, era um clã, eram poucas pessoas. O sistema sacrificial continuou o mesmo depois que eles saíram do Egito, mas agora foi organizado para que pudesse ser atendida a necessidade de milhares de pessoas. Aí então se instituiu o sacerdócio. Estamos enfatizando isso apenas para poder realmente ficar bem claro para nós porque o sacerdócio foi estabelecido ali. O ofício sacerdotal foi estabelecido ali. E com o ofício sacerdotal, todas aquelas regras foram dadas porque não se tratava mais de um trabalho realizado por um clã ou por um chefe de família, mas era uma nação inteira. Por isso precisava que fosse escrito. E os sábados, 7 deles, foram destacados durante um ano, em cujos sábados os filhos de Israel deveriam se liberarem do ofício natural, secular, do seu trabalho e se dedicarem exclusivamente a Deus. Agora, hoje nós vamos falar sobre o sábado semanal, o 7º dia da semana, aquele sábado que foi separado por Deus, conforme nós vamos ler aqui no texto base da nossa reflexão, em Gênesis, no capítulo 2, versos 1 a 3. Quando este sábado, o sábado semanal, foi separado, ainda não havia pecado. Ainda não havia nenhum sacrifício para ser apresentado, porque não havia pecado. Falamos também no sábado passado que o sábado cerimonial, aqueles sábados festivos, eles estavam ligados às festividades, que por sua vez representavam a aliança de Deus. O sábado, 7º dia da semana, não representa nenhuma aliança. A criação não está vinculada a nenhuma aliança. Isso é muito importante. E olha como está escrito no capítulo 2 de Gênesis, versos 1 a 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3, o aspecto da relevância a respeito do sábado, 7º dia da semana. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, a obra que Deus criara e fizera. Irmãos, convido você a lidar com essa palavra de maneira que possa entender. Ore a Deus para que Ele te ajude você a entender. Olha, Deus abençoou e santificou o 7º dia da semana. Veja só, isso não está ligado a nenhuma aliança. Isso não está ligado a nenhum sentido de transitoriedade. Sequer havia pecado no mundo. Quando você refletiu sobre os sábados cerimoniais, Deus apenas falou para Israel, diz, olha, nesse dia é um sábado, vocês não trabalhem, não se volte para o trabalho de vocês, se dedique exclusivamente para a minha adoração. Mas Deus não abençoou aqueles sábados. Deus não deu uma bênção para aqueles dias especiais. Deus não deu uma bênção específica para destacar aqueles dias. Deus apenas destacou. Diz, olha, é sábado para vocês. Vocês não façam nenhuma obra. Se dediquem exclusivamente na minha adoração. Mas o sábado, 7º dia da semana, não. E abençoou Deus o dia de sábado e o santificou.
Graças a Deus. Na nossa introdução, a gente vai dizer que sobre o sábado, sétimo dia da semana, 2 detalhes não podem ser ignorados por nenhum de nós. Pelo menos 2 detalhes. E eu quero pedir a sua atenção para eles. O primeiro, este sábado não integrava os sábados que eram sombras. Como já mencionamos, Colossenses 2,17 está se referindo ao enunciado do verso 16. No verso 16 de Colossenses 2, Paulo vai dizer assim: ninguém exija de vocês que vocês guardem festas, luas novas e nem sábados, porque aquilo que os nossos irmãos judeus faziam eram sombras do que havia de vir, mas o corpo é de Cristo. Entenderam? É isso que nós estamos a dizer. O sábado, sétimo dia da semana, não apontava para Cristo. Não aponta para Cristo. Tanto que nós vamos comemorar o sábado, ou vamos viver o sábado, na forma como o tempo foi organizado na eternidade. Já falamos isso em outro momento. Não era sombra. É uma realidade permanente. Foi criado antes do pecado. Vige durante toda a história do homem no pecado. E continuará vigindo quando nós voltarmos para a terra restaurada. Então nós estamos dizendo, nenhum de nós deve ignorar isso. Esse detalhe, o sábado não integra os sábados que eram sombras, conforme lemos lá em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Exatamente, porque ele não se vincula a nada do que havia de vir, como era o caso dos sábados cerimoniais, que eram vinculados às festividades dos hebreus, cujas festividades apontavam para Cristo. Irmãos, se você não entendeu, ore a Deus para Deus ajudar você a entender. Vou sintetizar de novo esse item. Nenhum dos homens deve confundir o sábado, sétimo dia da semana, santificado, separado e abençoado por Deus, com os sábados de Colossenses capítulo 2 e verso 16. Aqueles sábados, segundo o verso 17, eram sombras, mas o sétimo dia da semana, ele nunca foi sombra, porque ele nunca apontou para nada que havia de vir ou que há de vir. Um outro detalhe que nenhum de nós podemos ignorar: o sábado semanal, que é o sétimo dia da semana, que acontece todas as semanas, recebeu uma atenção especial de Deus. Deus santificou e o abençoou, e o próprio Deus descansou nele. Os sábados festivos, repito, não receberam qualquer destaque da parte de Deus. Deus apenas falou para os israelitas, diz: olha, no dia tal de cada mês, ou no dia tal do mês certo, tal, é um sábado. Por exemplo, a festa dos ázimos, no dia 15 será um sábado do mês de Nisan, ou Abib, e no dia 22 será um sábado. Mas Deus, olha, eu santifiquei esse dia, eu abençoei esse dia. Deus não disse isso, apenas alertou os israelitas: deixem os vossos trabalhos, as vossas ocupações, e se dediquem naqueles dias exclusivamente na minha adoração. Repito, eles fariam isso 7 vezes no ano. A gente então pode ver que os sábados cerimoniais foram dados sim, somente para os judeus. Mas o sábado semanal, o sétimo dia da semana, foi dada ao homem. É isso que está escrito em Marcos capítulo 2 e o verso 27, naquela célebre palavra de Jesus, quando ele diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o inverso. Ou seja, não o homem por causa do sábado. Vamos parar um pouquinho aqui, ainda que muito rapidamente. O sábado foi feito por causa do homem. É genérico. O sábado não foi separado para os judeus. Quando o sábado foi separado, santificado na criação,
sequer havia um judeu. Não, só havia naquele momento Adão e Eva. Portanto, foi por causa de Adão e Eva, inicialmente, que o sábado semanal foi dado. E, consequentemente, este sábado que foi dado para Adão e Eva, ele seria também uma bênção para todos os seus descendentes. Porque Jesus não disse, o sábado foi feito por causa de Adão. Ele não foi feito por causa de uma pessoa. O sábado foi santificado e separado por causa da espécie humana. Dá para compreender isso? Ele não foi feito por causa de Adão. Ele não foi feito por causa dos hebreus, por causa dos judeus. Sequer judeus havia quando Deus santifica o sábado. O sábado foi feito ou foi separado, santificado por causa da espécie humana, para atender uma necessidade da espécie humana, para dar à espécie humana a oportunidade de adoração, de louvor a Deus, ao seu Criador, de descanso também das suas obras habituais da semana. Enfim, o sábado, o sétimo dia da semana, não tem nenhuma ligação com sombra e nem anuncia qualquer coisa que há de vir. O sábado é sábado. Da forma como Deus criou o homem, não para anunciar alguma coisa, Deus criou o sábado, separou e santificou o sábado também por causa desse homem e não para anunciar alguma coisa. Ok? Eu espero que com essa introdução aqui a gente tenha de forma livre, de forma leve, de forma santificadora a presença da palavra de Deus para nós, para entendermos o sábado é bênção do Senhor. Como eu disse para uma determinada pessoa um tempo atrás, quando a pessoa me disse, mas pastor, eu não tenho dificuldade de guardar o sábado, porque para mim tudo bem, eu guardo o sábado, domingo, a segunda, a terça, para mim qualquer dia, eu descanso, eu posso também guardar o sábado. E aí eu lhe respondi, você ainda não entendeu o que é sábado. Sábado, descansar dos trabalhos seculares é apenas um detalhe. Sábado é uma bênção que somente quem crer nessa palavra e se dedicar a Deus nesse dia, é uma bênção que somente quem faz isso vai entender. Por isso, eu fico muito feliz quando eu falo sobre o sábado, porque eu sei, eu creio, eu sinto que Deus está falando conosco de uma maneira tão amorosa, tão carinhosa, e é uma dádiva tão espetacular, tão santa, tão especial. Muito bem, na reflexão 1, a gente vai dizer aí que nós temos observado com tristeza e a gente cita aqui malabarismo retórico. O que é malabarismo retórico? É construção de argumento para dizer que o sábado não é mais o dia do Senhor. Então, a gente vê todo tipo de argumento, ou muitos tipos de argumentos, feito por diferentes pessoas. Quantos cristãos têm apresentado argumentos para dizer que o sábado semanal não alcança o cuidado religioso de nós, os cristãos? E as pessoas vão comentando, vão tecendo comentários. Os comentários são vários e diversificados, mas longe de haver unanimidade entre os comentaristas. Alguns dizem que, eu já ouvi, já li, desde a minha juventude eu tenho acompanhado isso. Alguns que dizem que não há registro bíblico sobre a guarda do sábado antes de Moisés, para dizer que o sábado foi dado só para os judeus. Antes de Moisés não se tinha notícia para guardar o sábado. Olha só, antes de Moisés, quantas vezes a palavra vai mencionar para as pessoas não adulterar, para as pessoas não roubar, para as pessoas não dizer falso testemunho? Quantas vezes? E todas essas práticas todas essas regras de vida ou para a vida eram observadas. Mas dizem, não, antes de Moisés não se falava do sábado.
Se Deus santificou e abençoou lá antes do pecado, por que duvidar que a bênção de Deus não perpetuou através dos séculos? Se não há um mandamento explícito antes de Moisés, ou uma referência explícita antes de Moisés, então, se não há, mas também não há qualquer referência que diz que o sábado não era guardado. Não é? Mas tudo bem, alguém diz isso. Outros dizem que Jesus não guardava o sábado. Você já sabe dessa conversa. Aqui eu quero destacar um detalhe. De fato, Jesus foi acusado severamente pelos fariseus, pelos judeus de modo geral, que ele quebrava o sábado. Mas preste atenção, Jesus não quebrantava o sábado. Eles acusavam Jesus de quebrar o sábado, mas o sábado segundo a tradição deles. Por exemplo, quando Jesus cura uma pessoa, o principal da sinagoga faz um argumento severo contra as pessoas. Diz: olha, vocês têm os dias da semana para virem serem curados, por que vocês vêm no sábado? Entendeu? Olha, Jesus então curava no sábado, mas que curar no sábado não configura quebra do mandamento. O sábado foi feito por causa das pessoas, para as pessoas receberem alívio nele. Jesus nunca foi acusado de quebrar o mandamento da lei de Deus. Jesus foi acusado de quebrar a tradição. E o próprio Jesus, no capítulo 15 de Mateus, no capítulo 7 de Marcos, você vai encontrar lá Jesus dizendo: vocês transgridem a lei pela vossa tradição. Jesus, repito, nunca quebrou o sábado, nunca profanou o sábado. Jesus quebrou sim a tradição dos judeus, mas o sábado não. Não é? E ainda outros, talvez a maioria entre os que apresentam esse tipo de argumento, outros dizem que, por não encontrarem argumento suficiente para contestar a decisão divina sobre o sábado, procuram desviar a atenção dos crentes, afirmando que, de fato, o sábado foi santificado por Deus, etc., mas que os cristãos resolveram mudar sua atenção do sábado para o domingo, por ser este o dia no qual o Senhor ressuscitou. Irmãos, isso não é verdade. Não há nenhuma menção contra esse argumento. Não há nenhuma menção, nem de forma indireta, que vai dizer que os discípulos, depois da volta de Jesus ao céu, no período apostólico, não há nenhuma menção nas cartas de Paulo, Pedro, Atos dos Apóstolos, cartas de João, Judas, Apocalipse e outros escritos no Novo Testamento, não há nenhuma menção de que o sábado deixou de ser sábado. Nenhuma, isso é muito sério. Apenas dizem: mas os cristãos se reuniam no domingo. Ok, mas não diz que o domingo era o dia de reunião. Tampouco que era reunião no domingo em substituição às reuniões do sábado. A palavra que nós tomamos aqui é Isaías capítulo 8 e verso 20. Isaías capítulo 8, verso 20 vai dizer que a lei e ao testemunho, é preciso que a nossa pregação seja conforme a lei e conforme o testemunho. Do que eles estão falando aqui? Olha do que o profeta Isaías está falando. O profeta Isaías está falando aquela mesma palavra que Jesus usou quando falou sobre o principal mandamento. Jesus diz assim: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei e os profetas foram dados a vocês por causa do sentido dos 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, esses 2 mandamentos, eles contêm o princípio de toda a lei. E quando o profeta Isaías fala no verso 20 do capítulo 8, ele está falando a mesma coisa. A lei, a Torá, aquilo que Moisés passou para o povo através da inspiração que Deus lhe deu.
E aquilo que o próprio Deus lhe entregou nas mãos, as tábuas dos 10 mandamentos, a lei. E o testemunho é toda a fala escrita, a revelação que nos foi dada pelos profetas. E o profeta Isaías complementa o verso 20. Se as pessoas, se os adoradores não falarem segundo esta regra, nunca verão a alva, ou seja, nunca serão alcançados por Jesus Cristo. Em linguagem do Novo Testamento. Aqui está dizendo, nunca verão a alva, quer dizer, nunca verão o Senhor, não serão salvos. É o que o texto está dizendo, não é? Portanto, é preciso que a gente tenha a nossa atenção voltada para isso. Por isso, esses argumentos frágeis, tendenciosos, sem fundamento, às vezes cheio de eloquência, cheio de romance, cheio de palavras rebuscadas, outras vezes confusas, essas pregações não conferem com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus nos ensina. Na sequência 1, a gente vai dizer que todos os cristãos sabem que o sábado semanal integra o decálogo, os 10 mandamentos. Deixa aqui adiantar um detalhe antes de ler o enunciado propriamente. A palavra sábado e lei acaba perturbando a mente de muita gente. Ora, quando é o sábado, então já diz, renega como uma ordem de Deus para os cristãos, ou quando fala que é lei. Não, nós não estamos debaixo da lei, o sábado é da lei, e mistura essas coisas assim. Não é? É o que a gente está dizendo, e a gente vai dizer isso exatamente, que apesar de os cristãos se arvorarem contra a lei de Deus e se autoproclamarem libertos da lei, na verdade todos os cristãos estão debaixo da lei. Todos os cristãos estão debaixo da lei. Somente 2 pontos eles negam para não fazer, e por isso nega toda a lei, mas a lei que eles mesmos estão debaixo dela. Um ponto que todo argumento, todo malabarismo de argumento apresentado é para fugir, é para não guardar o santo sábado do Senhor. E o outro detalhe é para não observarem as regras referentes aos alimentos imundos. Quando é falando de alimento imundo, não, isso é da lei. E quando é sábado, não, isso é da lei. Mas eles também estão debaixo da lei. Veja só. Então vamos ler aqui o enunciado da sequência 1. Todos os cristãos sabem que o sábado semanal integra o decálogo, os 10 mandamentos, cujo autor e escritor foi o próprio Deus. Detalhe, o decálogo não está entre os escritos de Moisés. Os 10 mandamentos, Moisés apenas preparou as tábuas e depois trouxe as tábuas escritas. Mas quem escreveu foi o próprio Deus, não foi Moisés. Também todos os cristãos, evangélicos em particular, apesar de insistirem em afirmar que os cristãos não estão debaixo da lei, esses irmãos evangélicos guardam, observam e ensinam como verdadeiros todos os demais mandamentos do decálogo. Portanto, da lei. Isso denuncia uma lamentável incoerência contra eles mesmos, que por si só é suficiente para que todos os argumentos contra a eterna santificação do sábado semanal sejam rejeitados completamente. A gente cita aqui até 2 Coríntios capítulo 13, e o verso 8 é uma expressão do apóstolo Paulo, que ele diz assim: nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. E esses irmãos, apesar de dizerem que não estão debaixo da lei, eles estão. A verdade é que eles estão. Quando anunciam nós não somos da lei, eles estão falseando a verdade, porque na verdade eles estão. Eu perguntei a um pastor uma certa ocasião, diz: o senhor ensina na tua igreja que os crentes devem adorar outro Deus que não o da Bíblia? Ele disse não. E eu lhe respondi: portanto é lei. O senhor ensina que os seus crentes podem ensinar alguma coisa, pode adorar ao Deus do céu através de imagens? Ele disse não. Então é lei.
O Senhor ensina para os irmãos que podem banalizar o nome de Deus aí no seu uso, a seu bel prazer. Ele diz não, então é lei. O Senhor está debaixo da lei. O Senhor ensina que os crentes da sua igreja não precisam honrar pai e mãe. Ele diz não, é lei. Ensina que matem, que roubem e assim por diante. Os 9 mandamentos. Ele diz não, então é lei. É a lei que diz não matarás, honra pai e mãe, não terás outros deuses diante de mim, não faça imagem, não furtem, não cobicem, não abusem do nome de Deus, não é? Não tomem ele em vão, etc. Então é mandamento. É os mandamentos que diz isso. Está lá, depois tudo que vem comentado depois, mas é com base no mesmo mandamento, não é? Então é isso. O sábado semanal compôs o conjunto de regras de vida que estão contidos nos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. O sábado não foi aparecer ali. Deus apenas esculpiu as pedras com esse mandamento, mas o sábado estava lá na criação. Mas ainda na reflexão 2 sobre o sábado semanal, a gente vai dizer que há uns dias eu recebi um vídeo editado por um padre que, entre outras coisas sem valor que esse padre disse, porque não tinha fundamento nenhum, ele afirmou assim, de forma assim, tão bonita, tão poética, ele diz assim: nós, os cristãos, fomos livres do peso que estava sobre os judeus. Isso ele estava falando sobre o sábado, e eu fiquei pensando, livre do peso? O que esse padre está dizendo? E você que está aqui refletindo comigo, você sabe, o sábado não é peso, o sábado é bênção. Aliás, o mundo inteiro, crentes ou não, passa a semana esperando pelo sábado. O sábado é peso? Se alguém santifica o sábado, guarda o sábado, observa o sábado como dia para descanso e adoração e comunhão, se é bênção para eles, para aqueles que não fazem isso no sábado, o sábado é bênção para eles também. Qual é o peso do sábado? Em que o sábado é um peso? Agora eu sugiro que você pense, desde sempre, e em qualquer parte do mundo, como já dissemos, o tempo é dividido em semanas. E isso faz com que, em qualquer parte do mundo, crendo em Deus ou não crendo em Deus, as pessoas esperam ansiosamente pelo sábado. Isso implica dizer que o sábado acompanha todos os homens desde o início da história e é bênção para todos. Porque mesmo que o sábado não seja guardado como dia do Senhor, seu benefício é amplo e geral. Porque Deus nos ama de forma profunda. E a bênção que Ele tem para os homens, Ele tem essa bênção para todos nós. Para todos nós. Jesus, quando fala da bondade do Pai, da bondade de Deus, e Ele fala a respeito da misericórdia de Deus. No verso 45, no discurso de Jesus, no Sermão do Monte, ele fala da graciosidade de Deus. E ele diz assim: vocês devem agir de tal forma que vocês sejam filhos do meu Pai, do Pai que está no céu. E esse Pai que está no céu, Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. No texto e no assunto que nós estamos conversando, nós poderíamos parafrasear esse texto, porque é perfeitamente cabível. Jesus poderia estar dizendo, e a gente pode usar essas palavras aqui, é perfeitamente possível. Jesus dizendo para nós: vocês observem a palavra de Deus, amem uns aos outros, para que vocês sejam filhos do Pai que está no céu. Porque Ele faz com que o sábado seja estabelecido sobre maus e bons, e a bênção do repouso, do descanso sabático, desça sobre justos e injustos. Essa é a bênção do Senhor, não é? Portanto, na sequência 2, e para a gente ir concluindo,
a gente vai ainda lembrar que também sobre o sábado semanal é comum alguém perguntar: eu preciso guardar o sábado para ser salvo? É uma pergunta, parece que tão inocente, tão sem sentido. Claro, nenhum mandamento da lei de Deus que os irmãos guardam, como eu disse, aqueles outros 9 mandamentos da lei que todos os cristãos guardam, exceto os irmãos católicos, que foi feita uma adulteração em alguns dos mandamentos, mas no geral, sem ser o sábado, todos os cristãos guardam. Agora, eu preciso guardar o sábado para ser salvo? Claro que a resposta é não. Entretanto, por que eles guardam os outros mandamentos? Por que eles guardam os outros mandamentos? Se eu não preciso guardar um mandamento da lei para ser salvo, por que eu preciso guardar os outros? Por que eu preciso guardar o mandamento, por exemplo, que eu não posso adorar outro Deus, que não o Deus do céu? Que eu não devo adorar o Deus do céu através de imagem? Que eu não devo tomar o nome santo do Senhor nosso Deus em vão? Por que eu guardo isso? Se não preciso guardar mandamento para ser salvo, por que eu honro meu pai e minha mãe, guardando o 5º mandamento? Por que eu não uso o expediente do assassinato? Por que eu não uso o expediente do adultério? Por que eu evito a prática do furto? Tudo isso é mandamento. Se eu sou salvo por Jesus, posso matar, furtar, não preciso honrar pai e mãe, posso adorar qualquer um e tal. Eu sou debaixo da graça, eu vivo debaixo da graça, basta eu crer em Cristo. Não, irmãos. Então, quando alguém te perguntar: eu preciso guardar o sábado para ser salvo? A tua resposta é não. Mas pergunte para a pessoa: você mata? Você usa a prática do assassinato como uma prática comum na vida? A pessoa vai responder que não. Isso é mandamento. E você então pergunte para ela: por que você precisa guardar o 6º mandamento para ser salvo? Porque você é salvo, e porque você não precisa guardar o 4º mandamento? A lei é a mesma, entenderam? Então, uma coisa estúpida, de muita falta de coerência, não é? Nosso último texto, Isaías capítulo 58, aquele texto tão lindo que nós conhecemos, versos 13 e 14: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, você fazendo isso, você vai te deleitar no Senhor. E ele está falando a respeito dos estrangeiros, ou seja, ele está falando a respeito das pessoas que viriam a crer em Deus depois que o tempo dos judeus fosse cessado. Portanto, só resta bênçãos para nós. O sábado é bênção. E o sábado semanal não está vinculado a sábado cerimonial, que eram sombras. Aqueles sábados que eram dias separados para os judeus, para os hebreus adorarem a Deus, aqueles sábados, irmãos, não tinha nada a ver com o sábado semanal. Aliás, em algumas ocasiões, em algumas festividades, acontecia de o sábado ser duplamente observado, porque coincidia que o sábado cerimonial caía dentro de um sábado semanal, porque era dia de mês. E aí no sacrifício tinha as ofertas do sábado semanal, que eram específicas, e tinha também as ofertas da festividade, que era comemorada naquele dia de sábado cerimonial. Então dois sábados dentro de um dia só. E tinha as ofertas eram as mesmas, eram repetidas, tanto a da oferta do sábado semanal, quanto a oferta do sábado anual. Então, muito claro isso. Eu espero que você pense: nada do que Deus nos manda e nos pede nos salva. Ok? O que Deus nos pede nos salva. Mas o que Deus nos manda e nos pede é porque, como salvos em Cristo, é o que Ele espera que cada um de nós lhe responda. A salvação só Deus nos dá. Tudo o que Ele pede para que a gente faça, mesmo a nossa crença em Cristo,
A gente só salvo mediante a fé, mas o corpo é de Cristo, a fé é em Cristo. O que salva é Cristo. Então, nada que Deus nos dá ou nos pede nos salva. O que nos salva é o que Ele nos dá, não o que Ele nos pede. Guardar o sábado, louvar, ir à igreja, dizimar, pregar, falar da salvação para as pessoas, não dá salvação para ninguém. Você e eu não seremos salvos porque entregamos os nossos dízimos regularmente. Você e eu não seremos salvos porque guardamos o sábado, ou porque não adoramos outro Deus, ou simplesmente porque não tomamos o nome de Deus em vão. Nós não vamos ser salvos porque vamos à igreja todos os cultos. Nós não vamos ser salvos porque amamos as pessoas. A salvação é dada unicamente por Jesus. Só Jesus salva. Agora, uma vez que Jesus me salvou, eu faço todas essas coisas. Eu dizimo, eu congrego, eu louvo, eu adoro, eu prego, eu falo da palavra, eu ensino. É uma consequência e não a causa. A obediência é uma consequência da nossa salvação e nunca uma causa. Ninguém pode ser salvo por alguma coisa que faça. A causa da nossa salvação é a morte de Jesus. Portanto, Ele nos abençoe e nos dê a graça de entender que Ele nos salva e que a nossa resposta como pessoas salvas é obedecer-lhe em toda a sua palavra. Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.